Na década de 1950, a França estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial e passando por um período de reconstrução social e cultural. A sociedade francesa começava a experimentar mais liberdade, mas ainda havia muitas restrições e tabus, especialmente em relação à sexualidade. As revistas sensuais surgiram como uma forma de explorar e desafiar esses tabus, oferecendo um vislumbre do erotismo de maneira relativamente sutil e artística. As revistas sensuais dos anos 50 na França tinham um enfoque bastante diferente das publicações contemporâneas. Comparadas com as revistas sensuais de hoje, a diferença mais marcante está no grau de explicitude. Atualmente, as publicações são muito mais explícitas e diretas, com poucas restrições em relação ao que pode ser mostrado. Naquela época, a abordagem era mais sutil e artística, refletindo os padrões e tabus da sociedade da época. Na França, da década de 1950, mesmo revistas de conteúdo adulto não podiam mostrar os genitais de maneira explícita. Em vez disso, os editores recorriam a técnicas criativas, como a peinture, que significa pintura em francês, para disfarçar essas áreas. Era comum ver fotos em que as regiões genitais eram suavemente cobertas com tinta, criando uma ilusão de nudez aceitável dentro dos padrões morais da época, algo parecido com as partes íntimas da boneca Barbie. Hoje, as fotos não utilizam mais técnicas desse tipo. Há uma tecnologia absurda e a nudez é apresentada de forma aberta e detalhada. A verdade é que a falta de tecnologia de 70 anos atrás fazia com que o trabalho dessas revistas parecesse amador aos olhos atuais. A fotografia, por exemplo, era limitada pelas câmeras e técnicas de edição da época. Ao mesmo tempo, as fotografias não tinham a alta definição e muito menos o retoque digital que vemos hoje, o que aos nossos olhos dá um aspecto mais pitoresco e artesanal às publicações. Mas para os anos 50, isso era algo fantástico e imensamente sensual. Não podemos desmerecer tais publicações, afinal, as modelos que posavam para essas revistas eram ícones como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe e Sophia Loren. Essas estrelas lendárias emprestavam seu charme e beleza a essas revistas, elevando-as a um status de arte e glamour. Além das fotografias, essas revistas contavam histórias adultas, que eram, em sua maioria, respeitosas e bem escritas. As narrativas exploravam temas de romance e sedução, muitas vezes com um toque de mistério e sofisticação. Obviamente, havia trechos que narravam as relações íntimas, mas sem muitos detalhes e muito menos explicitez nas palavras. As histórias eram oferecidas em sequência para incentivar a venda dos próximos números e também eram uma forma de atrair leitores que buscavam não apenas o aspecto visual, mas também um conteúdo literário que estimulasse a imaginação. Enquanto as narrativas das décadas passadas eram mais românticas e misteriosas, hoje tendem a ser mais diretas e explícitas, muitas vezes focando em fantasias e desejos de maneira menos sutil. A literatura picante do século XXI é mais diversificada em termos de temas e abordagens, refletindo a maior aceitação e liberdade da sociedade moderna. Outra característica dessas revistas eram os anúncios de serviços. Mulheres ofereciam seus serviços de maneira discreta, geralmente por meio de pequenas colunas ou anúncios classificados. Esses anúncios eram escritos de forma que evitasse qualquer conotação explícita, evitando a vulgaridade e mantendo um tom de elegância e discrição. Neste anúncio, por exemplo, vemos a senhorita Alfaia, uma estudante turca de 27 anos e solteira, oferecendo aos homens a oportunidade de experimentar sensações parisienses. No segundo anúncio, a jovem Albene, uma tradutora holandesa de 26 anos e casada, assegura que seu marido não tem ciúmes. Hoje, os anúncios de serviços ainda existem, mas a internet trouxe uma nova dinâmica para essa prática. Atualmente, os serviços são anunciados principalmente online, com descrições mais explícitas e uma abordagem mais direta. A elegância e discrição dos anúncios das décadas passadas foram substituídas por um marketing mais agressivo e detalhado.
Além disso, a produção das revistas era um processo mais manual e demorado. Desde a captura das fotos até a impressão e distribuição, tudo exigia mais tempo e esforço humano. Essa limitação tecnológica influenciava tanto a qualidade visual quanto a quantidade de material que podia ser produzido. Na década de 1950, as revistas sensuais eram uma novidade intrigante para muitos homens, especialmente para os jovens que não tinham acesso fácil a interações com mulheres. Para os homens casados, essas revistas ofereciam algo mais ousado, servindo como uma influência para suas fantasias. As histórias eróticas das revistas sensuais dos anos 50 eram uma atração à parte, complementando as imagens com narrativas de romance, sedução e, obviamente, narrativas de algo mais picante e profundo. Elas capturavam a imaginação dos leitores, oferecendo uma forma de escapismo, explorando fantasias e emoções de maneira intensamente emocional e sensorial. A revista que estamos mostrando agora foi publicada em 1952 e circulava pela França e Bélgica. Observe os detalhes das lingerie, com os sutiãs enormes e as calcinhas do tipo anágua, muito usadas nessa época. A cinta-liga era naturalmente usada por todas as mulheres, mas ficavam escondidas sob os vestidos. Por isso, era absolutamente sensual mostrá-las nas revistas adultas, já que os homens casados só podiam vê-las em suas esposas, e quanto aos jovens adolescentes, muito nunca haviam visto uma cinta-liga pessoalmente. Ter a possibilidade de ver embaixo das saias das mulheres aguçava o fetiche e a imaginação dos homens nessa época. O trecho proibidão da revista mostrava mais nudez, com os seios aparecendo em algumas fotografias, mas as partes íntimas eram sempre cobertas pela penture ou por calcinhas. A naturalidade dos corpos das modelos é impressionantemente linda, sem silicone e muito menos harmonização facial. Até mesmo treinos de academia não eram praticados pelas mulheres que viveram nessa época. Essas publicações ofereciam um olhar mais sutil e artístico sobre a sensualidade, com poses elegantes e expressões naturais, em contraste com a artificialidade frequentemente vista nas fotos contemporâneas. O charme das modelos não estava apenas na exposição do corpo, mas também na sugestão e no mistério, o que tornava a experiência visual ainda mais intrigante e excitante para os leitores da época. Isso criava uma atmosfera de encanto e curiosidade, elevando a apreciação das revistas a uma forma de arte erótica, onde a sugestão tinha tanto peso quanto a própria imagem. Essa revista francesa, como muitas outras da época, era um reflexo dos padrões de beleza e das normas sociais da década de 50, onde a elegância e a sugestão eram valorizadas. Produzida em uma França, onde o meretrício era bastante evidente, a revista capturava a essência da sensualidade da época. Hoje, ao revisitar essas publicações, podemos apreciar não apenas a estética vintage, mas também a habilidade dos fotógrafos e editores em trabalhar dentro das restrições da época para criar um conteúdo que fosse, ao mesmo tempo, provocante e respeitoso. A delicadeza na forma como as modelos eram retratadas revela uma sensibilidade artística que muitas vezes se perde nas produções mais explícitas dos dias atuais. Esperamos que vocês tenham apreciado essa viagem no tempo, explorando não apenas as imagens, mas também as histórias e o contexto cultural que moldaram essas publicações. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seus comentários abaixo, quero saber o que vocês acharam e se tem sugestões para outros vídeos.